Olá, eu sou a Djane. Vou trazer para vocês um pouco da epidemiologia do câncer feminino no município de Vitória. Eu sou graduada em enfermagem pela Universidade Federal do Espírito Santo. Atualmente estou como referência técnica das doenças crônicas não transmissíveis no município de Vitória, dentro da coordenação de vigilância epidemiológica e gerência de vigilância em saúde. Bom, as doenças crônicas não transmissíveis, elas têm uma alta carga de morbimortalidade no mundo. São responsáveis por queda da qualidade de vida, incapacidades e limitações. São a primeira causa de óbito prematuro, o óbito que ocorre entre 30, na idade entre 30 e 69 anos, acometendo 56% dos homens e 40% das mulheres. É responsável, as doenças, o grupo de doenças, são responsáveis por uma alta taxa de mortalidade prematura. Se a gente observa os dados de 2000 a 2018, ela tem um declínio, porém, ainda continua elevada. Essas doenças são responsáveis por 1,8 milhões de internações anos no SUS, fazendo um total de 8,8 bilhões de gastos com internações. Quando analisamos os grupos de causas de óbito prematuro por doença crônica não transmissível, as doenças do aparelho circulatório aparecem em primeiro lugar, seguido das neoplasias, diabetes e as doenças respiratórias crônicas. Quando nós analisamos essa taxa de mortalidade prematura por regiões do país, observa-se aqui, na região sudeste e região sul, essas taxas são mais elevadas. Quando nós fazemos um recorte dessa mortalidade prematura, por DCNT no Brasil, no sexo masculino, nós observamos que as doenças cardiovasculares ocupam durante todo o período o primeiro lugar, seguido das neoplasias, as doenças respiratórias crônicas e o diabetes. Aqui eu chamo a atenção para o fato que as doenças cardiovasculares, apesar de estarem no primeiro lugar na série histórica de 2000 a 2018, elas têm um ligeiro declínio, enquanto as neoplasias, que vêm ocupando o segundo lugar, elas se mantêm estáveis. Quando nós fazemos esse recorte da mortalidade prematura no sexo feminino, nós já observamos que até o ano de 2012, as doenças cardiovasculares eram a primeira causa de mortalidade prematura entre as mulheres. A partir desse ano, se igualam as doenças cardiovasculares junto com a neoplasia, e a partir do ano de 2017, nós já temos o cenário posto, que são as neoplasias como primeira causa de mortalidade prematura no sexo feminino, seguido das cardiovasculares, das doenças do aparelho respiratórias e o diabetes. Quando nós fazemos um recorte da mortalidade por Dante, aí que eu vou fazer uma ressalva, o Estado do Espírito Santo ele já traz para a gente os dados compilados. Dante, aqui a gente entende as doenças crônicas não transmissíveis, acrescidas dos agravos, que são as violências e acidentes. Então, nós temos aqui, entre os anos de 1999 e 2014, as doenças cardiovasculares ocupando o primeiro lugar, causa externa o segundo e, em terceiro lugar, as neoplasias. Quando a gente traz para o cenário municipal, a mortalidade também por Dante, então as doenças crônicas acrescidas dos agravos, nós temos, em primeiro lugar, durante toda a série de 2019 a 2018, as doenças cardiovasculares, seguido das neoplasias e causas externas. Quando nós fazemos essa prevalência, uma análise dessa prevalência de óbitos, por Dante, por região de saúde, nós observamos o seguinte cenário. Vitória possui 6 regiões de saúde. Em 5 delas, as doenças do aparelho circulatório são a primeira causa de óbitos, seguida das neoplasias e causas externas, excetuando a região de São Pedro, que tem como a primeira causa de morte, dos óbitos, a causa externa, por todo o contexto envolvido na região, seguido das cardiovasculares e das neoplasias.
Agora entrando um pouco na nossa, né, já entrando na nossa temática, a gente vai trazendo agora que a mortalidade prematura por neoplasia no sexo feminino, nós observamos que durante todo o período, né, analisado, 2000 a 2018, o câncer de mama, ele é a principal causa de mortalidade prematura. Chama atenção aqui, né, que é a mortalidade que ocorre entre as idades de 30 a 69 anos. Nós observamos que até o ano de 2005, o câncer, a neoplasia maligna de colo de útero, ela era a segunda causa. A partir desse período, as neoplasias de brônquios e pulmões são a segunda causa de morte entre as mulheres, isso no cenário nacional, seguido da neoplasia maligna de colo de útero. Quando nós observamos esse cenário, né, mortalidade por neoplasia no sexo feminino em Vitória, nós trazemos, observa-se no período entre 2009 e 2018, observa-se que o câncer de mama é a principal causa de óbito, mantém, né, com o cenário nacional, seguido da neoplasia maligna de brônquios e pulmões, e em terceiro lugar aparece a neoplasia maligna de cólon. A gente chama a atenção e no cenário municipal, a neoplasia maligna de colo de útero ocupa a sexta posição, e não a terceira, como no cenário nacional. Agora, falando especificamente de cada tipo de câncer, quando nós analisamos, né, os dados referentes já os dados de 2020 do Ministério da Saúde, o câncer de mama ele é responsável por 48 óbitos de mulheres por dia. Como eu já disse, é o primeiro tipo de câncer que mais mata mulheres no Brasil. Ele traz uma taxa de mortalidade prematura, reforço novamente o dado, a mortalidade que ocorre na idade entre 30 e 69 anos. Nós temos um aumento dessa taxa de mortalidade, né, seguidamente aqui nos anos. Quando nós olhamos a distribuição desses óbitos por faixa etária, a faixa etária de 70 anos e mais é a faixa etária mais acometida, porém eu chamo a atenção para a mortalidade que tem ocorrido entre 30 e 39, 40 a 49, até 69 anos, que novamente, né, a mortalidade prematura que está ocorrendo no nosso país em decorrência do câncer de mama. Quando nós observamos essa taxa de mortalidade prematura, por regiões, né, do Brasil, a região sul e a região sudeste se destacam aí pelas taxas mais elevadas. Falando do câncer de colo de útero, são 18 óbitos de mulheres por dia. Nacionalmente, esse câncer ele ocupa o terceiro lugar, então é o tipo de câncer, é o terceiro tipo de câncer que mais mata mulheres. Ele também tem uma mortalidade prematura, né, considerável alta no período histórico de 2000 a 2018 e vem aumentando no país. O câncer de colo de útero é responsável por 22 mil internações no SUS por ano, fazendo um total de 41 milhões de gastos com essas internações para o Sistema Único de Saúde. Quando nós olhamos a distribuição dos óbitos por faixa etária, novamente a faixa etária de 70 anos a mais, né, é a mais acometida, porém, chama atenção para o percentual de mortalidade que está acontecendo na idade precoce, mortalidade prematura. Quando nós analisamos a taxa de mortalidade prematura por regiões do país, observa-se que a região norte e nordeste possuem as taxas mais elevadas. Trazendo um pouco da epidemiologia do câncer do aparelho digestivo, são 112 óbitos por dia, acometem mais homens do que mulheres. Essa mortalidade prematura também é considerada elevada, a taxa de mortalidade prematura também é considerada elevada no período histórico de 2000 a 2018 e vem aumentando no país. São 118 mil internações por ano no SUS, sendo gastos, né, com essas internações 253 milhões de reais. Por grupo, quando nós observamos, né, o câncer do aparelho digestivo por grupos de causas de óbito prematuro, nós temos, em primeiro lugar, a neoplasia maligna de estômago, seguido da neoplasia maligna de cólon,
pâncreas, fígado, vias biliares e do esôfago. Quando nós analisamos a mortalidade prematura por regiões do Brasil, observa-se novamente que a região sul e sudeste tem as maiores taxas. Bom, diante desse cenário desafiador, né, que está posto aí nos últimos anos, do mundo no Brasil, né, a nível estadual e municipal, o Ministério da Saúde, ele traz, né, ele elaborou um plano de ações para o enfrentamento das DCNTs, chama atenção que esse plano tem o foco para enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis, né, ele é de 2011, foi previsto para 10 anos, a 2021, está estruturado em 3 eixos. O eixo 1, que traz a vigilância, informação, avaliação e monitoramento. O eixo 2, que é o eixo da promoção da saúde, e o eixo 3, do cuidado integral. O Ministério da Saúde tem feito, através de oficinas, fez, na verdade, um balanço das metas, foram realizadas oficinas, né? A última aconteceu em novembro de 2019, onde foram ouvidas áreas técnicas, referências técnicas do Distrito Federal, estados e municípios. Então, nesse balanço, vou passar aqui rapidamente, nós temos aqui o indicador, a meta global, que é reduzir 2% a mortalidade prematura por DCNT. O Ministério já fez uma avaliação e esse indicador ele não vai ser alcançado até o ano de 2022. Nós conseguimos alcançar, né, a nível de Brasil, a redução de 30% da prevalência de tabagismo, isso desde o primeiro ano de implantação do plano, desde 2011. Chamam a atenção aqui para o aumento, né, a meta para o aumento de mamografia em 70%. Essa meta, ela foi, a nível de Brasil, alcançada desde o primeiro ano de implantação, o ano de 2011, que é o recorte, e o aumento do Papa Nicolau para 85% não foi alcançado em nenhum dos anos do plano. Não, a projeção do Ministério é que não seja alcançado até 2022. Bom, diante aí desse cenário, né, e o prazo de vigência do plano para enfrentamento das DCNTs, findando agora no próximo ano, em 2021, o Ministério da Saúde já trouxe, depois de toda a temática, toda a discussão com a área técnica, né, gestores, o plano que está em consulta pública, tá? Vocês podem ter acesso aqui nesse endereço que eu estou deixando aqui na projeção. Ele já traz a questão dos agravos, né, a crescida aqui das doenças crônicas, então ele é um plano de ações estratégicas para enfrentamento das doenças crônicas e agravos não transmissíveis no Brasil, vigência de 2021 a 2030. Ele traz, né, diferente do anterior, ele vem com 4 eixos, o eixo da promoção da saúde, atenção integral à saúde, vigilância em saúde e prevenção de doenças e agravos. E esses 4 eixos contemplam ações, né, estão contempladas ações de ambiente e territórios saudáveis, desenvolvimento saudável e ciclos de vida, saúde mental, gestão do conhecimento e informação para a saúde e educação e comunicação em saúde. Vou chamar a atenção agora para as metas que já entram, né, que foram acrescidas no plano, nesse plano que o Ministério está agora elaborando e está em consulta pública. A questão da obesidade, ela aparece bem forte, porque é um grande desafio a nível mundial e também, né, nacional. Então, entram as metas de reduzir 2% a obesidade entre crianças, entre adolescentes e deter o crescimento da obesidade em adultos. Só chama a atenção que essa meta era uma meta que já fazia parte do outro plano e não vai ser alcançada até 2022. Chamo também a atenção para a inclusão da meta de reduzir a mortalidade por doença crônica atribuída à poluição atmosférica, é um outro grande desafio que nós temos, principalmente nos centros urbanos. Outras metas, como reduzir em 50% a mortalidade por lesões no trânsito, mortalidade de motociclistas, deter o crescimento da mortalidade por suicídio. Então, assim, nós temos um grande desafio proposto nesse plano, né? E vou falar novamente enquanto se em consulta pública.
Com relação ao cenário estadual, nós temos o Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das DANTs no Espírito Santo. O plano é do ano de 2017, que objetiva desenvolver políticas públicas, favorecer e incentivar coletivamente a adoção de hábitos saudáveis de vida, que possam impactar progressivamente a redução dos fatores de risco, visando em curto e médio prazo reduzir sua incidência de 4 a 8 anos e a longo prazo 10 a 12 a mortalidade por DANTs no estado do Espírito Santo. No município, nós temos o Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das DANTs de Vitória. Esse plano foi construído, né, com uma parceria muito bacana, muito rica, intersetorial, entre também as gerências de atenção à saúde, de vigilância em saúde no município de Vitória. Nós constituímos um grupo de trabalho que trabalhou arduamente nos anos de 2017 e 2018 para a construção desse plano. Após essa versão preliminar, nós fizemos oficinas, né, levamos para o gestor local e equipe técnica através das reuniões de COGÉ, e dentro desse plano nós eu destaco aqui as ações prioritárias pactuadas pelos territórios. Então nós apresentamos um plano, né, que foi validado junto a esses gestores e técnicos, e nessas oficinas realizadas durante o COGÉ, ações foram priorizadas, e eu trago aqui. A primeira foi implantar a estratificação do risco das pessoas com hipertensão e diabetes, implantar a estratificação do risco da população idosa através do IVCF-20, implantar as ações de detecção precoce do câncer de intestino, ampliar o rastreamento do câncer de colo de útero na população-alvo, promovendo a prevenção e diagnóstico precoce, manter a atenção às pessoas tabagistas, ampliar o rastreamento do câncer de mama e a implantação de ações de prevenção de quedas para a pessoa idosa e ações de enfrentamento à sobrepeso e obesidade. Para monitoramento, né, do plano nacional, só a nível, né, de conhecimento, o Ministério da Saúde o faz através do Vigitel, que é um inquérito telefônico feito nas capitais, com a participação da população acima de 18 anos, de ambos os sexos. A Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, que nós temos a última versão em 2015, e a Pesquisa Nacional de Saúde. Muito obrigada. Eu agora passo a palavra à doutora Fabiana. Nós vamos, então, dando continuidade, né, à excelente informação que a Djane nos passou sobre um pouco dessa situação, né, da vigilância, como que estão os nossos números, né, e vamos falar um pouquinho sobre assistência no município, né, o que nós podemos contribuir enquanto assistência dentro das políticas que já existem, em consonância com as diretrizes do INCA, né, que é do documento de diretrizes de câncer de colo de útero e de mama, dos protocolos de saúde da mulher e, principalmente, do plano da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher. Tá? Então, assim, dentro da política, né, nacional, que é um grande ganho para as mulheres, uma política bem estruturada, ela fala em promover a melhoria das condições de vida e saúde das mulheres, contribuir para a redução da morbidade e mortalidade feminina, principalmente por causas evitáveis. E aí é que entra, né, a questão da política de prevenção do câncer. Ampliar e qualificar a atenção integral à saúde da mulher no âmbito do SUS. Dentro dos objetivos específicos, a gente vai destacar esse aqui, que é um objetivo específico da PNASM, reduzir a morbimortalidade por câncer na população feminina. E aí a gente tem a política, é interessante dar uma lida, ela é bem completa para quem quiser procurar se aprofundar. E aí, assim, eu só coloquei esse slide mesmo, a Djane tendo colocado, para a gente ver de verdinho que são as neoplasias, né? Antes a gente tinha, e isso só para o visual, para a gente ver que antes a gente tinha como aparelho circulatório, hoje as neoplasias subiram muito, tanto no Brasil,
é muito parecido com o estado do Espírito Santo, que é muito parecido com o município, né? E é perceptível vermos que, ó, à medida que a gente vai na atenção primária, centrando esforços na questão do aparelho circulatório, fazendo programas com mais efetividades, algumas outras patologias vão se destacando, como as neoplasias, que são de difíceis mais diagnósticos, né? Que são bastante complexas. Esse a Djane já apresentou também, é só para ver que é a mesma coisa, né? A gente tem aqui a neoplasia de mama como primeira causa. E aí a gente vai falar das prioridades, né? Então, o próprio Brasil, como política, fez uma assinatura com a ONU em setembro de 2011, com os diversos países, para reforçar os compromissos globais para a atenção de prevenção dos principais fatores de risco das patologias crônicas. Dentro desses vários capítulos, e esse plano, ele era um plano para 10 anos. Então, ele está até 2022, sendo que tem 12 ações prioritárias nesse plano, do qual a gente destacou a 10, a 11 e a 12, que é o aumento da cobertura da mamografia nas mulheres de 50 a 69 anos, tá? Em 2008, o pacto era de 54%, considerando que a Djane acabou de nos mostrar, né, deu para observar que naquela faixa etária de mulheres de rastreio, que é de 50 a 69 anos, ocorrem 45% dos óbitos só naquela faixa etária. Então, existe, né, realmente uma importância de se fazer o rastreio nessa faixa etária, ampliar a cobertura de preventivo para 85% até 2022 e, principalmente, acompanhar o diagnóstico das lesões precursoras do colo de útero e mama e garantir o seu tratamento. Para isso, nós temos as leis, né? Algumas leis que foram publicadas. O documento de diretriz do câncer de colo de útero, ele foi atualizado há pouco tempo, né? Se falar em assistência, saúde e medicina, ele foi atualizado pelo INCE em 2016, e ele coloca o rastreamento como um processo de identificação de pessoas saudáveis que podem estar sob o maior risco de doença. Isso fica bem visível nas estatísticas, né, nos números que a Djane mostrou. As diretrizes, elas são recomendações de boas práticas, e elas se destinam a orientar. É por isso que é importante a gente estar sempre atento e atualizado com essas diretrizes. A versão atual, essa de 2016, ela introduziu algumas pequenas novas recomendações, um pouco diferente do que era anteriormente, que principalmente ela estendeu, né? Ela atualizou o rastreio. Antes era de 24 até 65 anos, 64 anos, desculpa, e ela atualizou a nomenclatura de colposcopia, pegando agora como me fugiu a palavra, tendo como norte a nomenclatura da colposcopia internacional, tá? E o rastreamento, ele é uma tecnologia da atenção primária. Por isso que eu fiz questão de colocar isso aqui. Nós estamos falando da atenção primária, né? Atenção primária à saúde. E a gente precisa entender que esse rastreio, ele é extremamente importante para a atenção primária e para essa tecnologia. É uma tecnologia que parece simples, mas ela é bem complexa. Tá? Ela resolve a maioria dos problemas de saúde da população, ela organiza os fluxos e os contrafluxos, e a unidade básica de saúde, né, que é o ponto de entrada, né, ela tem que ser o ponto de atenção em saúde em que essa paciente esteja, ou onde ela reside, ou próximo onde ela reside, porque isso facilita o acesso e a adesão, consequentemente o rastreio.
Aqui nós temos a classificação, né, nova, que é essa daqui, que a gente usa atualmente, né, que é, antigamente se usava isso aqui. Ainda se coloca, às vezes, em alguns lugares, para que se tenha um parâmetro, mas a classificação atual, que é utilizada pelos laboratórios e pelos resultados de exames, são essas aqui, né? Classe 2 são alterações benignas ou atipias de significado indeterminados, elas entram aqui. Classe 3 são as lesões de baixo grau ou de alto grau, e classe 4 são as lesões de mais alto grau, classe 4 e 5. Aqui são algumas recomendações que esse documento ele coloca para o pessoal da atenção primária. Então, aqui está todo o fluxo e as recomendações. Se eu tenho células escamosas de significado indeterminado, e essa mulher tem menos de 25 anos, a gente repete de 3 anos o exame. Se ela tem entre 25 e 29 anos, a gente vai repetir em 1 ano. Se ela tem mais de 30 anos, a gente vai repetir esse exame de 6 em 6 meses. E assim sucessivamente. É só a gente ver, né? O maior número de casos na atenção primária, eles vão estar por aqui, né? Então, a grande maioria dos nossos resultados de exame alterados, elas vão estar aqui. Daí a importância de se ter o conhecimento disso daqui para a gente saber o que fazer com essa mulher e quando e até quando acompanhar essa mulher no nosso sistema de saúde. Todo esse acompanhamento aqui é feito a nível ambulatorial, né? Somente daqui para cá a gente vai encaminhar para a colposcopia. Um parêntese eu vou fazer aqui, né? No caso de Vitória, e aí a gente vai falar mais lá na frente, a gente tem um sistema de saúde, né? Bem eficaz, a gente tem pontos de atenção de colposcopia suficiente que dá conta para nossa demanda. Então, a gente, apesar desse documento, e aí eu volto a repetir, que o documento de diretriz ele é um norteador, ele não é um documento para engessar, nós podemos fazer igual ou mais, menos nós não podemos fazer. E Vitória, por enquanto, a nossa recomendação enquanto área técnica é qualquer exame alterado encaminhar para a colposcopia. Se alguém fizer isso aqui, não está errado, mas precisa acompanhar a paciente. Mas a nossa recomendação, por enquanto, em Vitória, que tem uma estrutura que dá conta de absorver, é qualquer exame alterado de colpostologia oncótica alterado, encaminhar para a colposcopia. É um pouco diferente da recomendação nacional. No caso, né, das diretrizes do câncer de mama, ela vem em consonância com a Lei 12.401, que é aquela lei, né, dos 40 anos, e o Decreto 7.508. E aí, né, quais são as recomendações que o Ministério da Saúde faz para o câncer de mama? Então, ele tem uma questão norteadora, que é a eficácia do rastreamento na redução da mortalidade global e por câncer de mama, comparada à ausência do rastreamento. Então, na nossa faixa etária, que é de 50 a 59 anos, 60 a 69, que é a população-alvo, o Ministério da Saúde recomenda o rastreamento em mulheres nessa idade, nessas duas idades. Nós estamos falando de rastreamento, tá? Nas outras faixas etárias, não há esta recomendação efetiva. Aí nós estamos falando para rastreamento. Quais são os exames ou as intervenções que a gente pode fazer para fazer a detecção precoce desse câncer de mama, o que nós temos hoje de oferta? A nível primário, de atenção primária, nós ofertamos mamografia. Vitória hoje oferta em torno de quase 900 mamografias mês.
autoexame da mama, exame clínico da mama por profissional qualificado. Quando a gente fala exame clínico das mamas, essa é uma recomendação do Ministério que, pelo menos uma vez por ano, cada mulher que vá ao médico e tenha as mamas examinadas por um profissional qualificado. E aqui são os outros exames que são mais especializados. Hoje nós nós ofertamos a ultrassonografia. Isso a nível de atenção básica. Qualquer outro dos outros exames mais especializados, essa paciente pode ter acesso, mas já quando ela é referenciada já para um nível de mais especialização, como no caso do mastologista. Que ações a gente pode fazer para que a gente tenha o diagnóstico precoce, né? São as estratégias de conscientização, a identificação de sinais e sintomas e a confirmação diagnóstica num único serviço, que é por isso que a gente tanto fala dessa questão da descentralização e da paciente, da mulher, ter acesso à unidade de saúde e lá conseguir ter acesso à sua mamografia, seu exame da mama, por um profissional qualificado, a sua mamografia, seja ela diagnóstica ou de rastreamento, e uma ultrassonografia complementar, caso seja necessário, ou de acordo com a avaliação do médico, o exame que ele achar necessário. A detecção precoce, né, consiste em identificar lesões em fases iniciais. Isso é a detecção precoce ou é o diagnóstico, aquela coisa que a gente fala assim, essa paciente está com... Eu examinei e observei uma alteração na mama dela. O mais precocemente, a gente deve pedir e solicitar um exame de acordo com a sua faixa etária ou de acordo com a análise do médico. O rastreamento é uma aplicação sistemática de um exame em populações assintomáticas. E aí, essa é uma questão que a gente precisa, né, ter muito clara, principalmente porque a gente tem evidências científicas de que a população que mais se beneficia com o rastreamento é realmente a de 50 a 69 anos. E pelos dados que a própria Dijane mostrou de óbito, é realmente a população que precisa fazer exame para a gente saber se tem algum sinal, né, ou alguma imagem que possa sugerir uma lesão, mesmo que elas não estejam sentindo nada. As recomendações, como eu falei, né, que é o exame clínico para todas as mulheres, a partir dos 40 anos, a mamografia entre 50 e 69 anos de rastreio, com um espaço máximo de 2 anos entre os exames, e o exame clínico das mamas e mamografia anual para todas as mulheres de 35 anos de idade acima, pertencente a grupos populacionais com risco elevado de câncer de mama. Então, não tem aquela coisa de que assim, o SUS não faz mamografia para mulheres que não estejam na faixa etária de 50 a 69 anos. O SUS faz, sim, mamografia para mulheres nessa faixa etária, conforme critérios e avaliação do médico, do profissional. E, principalmente, seguindo essas diretrizes do INCA, né? A mamografia de rastreamento é aquela da população-alvo e a diagnóstica é para qualquer idade com sinais e sintomas que apareçam no exame clínico feito na unidade de saúde. E aí a gente faz uma observação que dor na mama não é sintoma de câncer de mama. Às vezes a gente encontra muitas mulheres com dor na mama, vai à unidade de saúde, principalmente dependendo da faixa etária, e fica assustada achando que, por estar doendo, ela está com câncer de mama. Às vezes, muito pelo contrário. O câncer de mama, geralmente, ele é silencioso. O que são as mulheres de risco elevado, do qual a gente comentou, que elas precisam estar fazendo rastreio a partir dos 35 anos de idade? São mulheres com história familiar de pelo menos um parente de primeiro grau, não é a bisavó ou o primo de segundo grau, a prima de segundo grau, é mãe, irmã ou filha,
com diagnóstico de câncer mama, principalmente se esse câncer for abaixo de 50 anos de idade. Mulheres com história de familiar de pelo menos um parente de primeiro grau, desculpe, aqui está repetido, mulheres com história de câncer de mama masculino, e sim, existe casos de câncer de mama masculino, alguns homens têm alguns distúrbios hormonais, alguns homens têm ginecomastia, que é um crescimento excessivo da mama, e esses homens, assim como as mulheres, precisam também estar examinando as mamas. E aí existem casos de câncer de mama masculino. Quando você tem um caso desse na família, essa mulher, né, quando é parente de primeiro grau, ela entra no grupo de risco elevado. E mulheres que já tiveram alguma biópsia ou alguma lesão, que tenha alguma atipia ou seja, tenha sido diagnosticado câncer numa mama, e que a outra ela vai precisar acompanhar. Quais são as recomendações e condutas nos diagnósticos das lesões palpáveis de mama? E aqui a gente já está falando já da mamografia de diagnóstico. Eu vi uma lesão, né? Então, o que eu faço? Eu examinei essa mulher lá no meu ambulatório e observei que ela tem um nódulo, ela tem um espessamento, ela tem uma densidade mamária maior numa região, ou eu observei alguma coisa de anormal, né? Então, com menos de 35 anos, é recomendado a ultrassonografia. A gente está falando recomendação, não obrigação. Tudo é de acordo com a avaliação do médico, mas a gente tem que seguir, né, procurar dentro de uma saúde pública, com recursos públicos, significa seguir as recomendações, porque essas recomendações, todas elas são baseadas em evidências científicas. E o método de escolha para mulheres muito jovens, porque a mama vai estar muito densa, primeiramente a ultrassonografia. Mulheres com 35 anos ou mais já é a mamografia. E aí nós temos, né, os resultados que vêm nos exames de mamografia para que o profissional da atenção básica interprete e dê o devido encaminhamento. Categoria 0 significa o quê? Significa que esse exame foi inconclusivo. Não houve conclusão, não foi possível fazer uma avaliação. Então, esse exame, que é muito comum aparecer, ele precisa de um adicional de exame para fazer uma comparação. Nesse caso, geralmente é solicitado ultrassonografia. Ou pode-se, algum tempo depois, até repetir a mamografia. Mas, geralmente, a complementação é ultrassonografia. Categoria 1 e 2 é considerado normal, e a grande maioria de resultado de exame que a gente pega hoje, a nível de atenção básica, é categoria 3, né? Do qual é um exame que provavelmente é benigno, mas isso não significa que ele é. E aí essa mulher, no caso da mama, ela precisa entrar num acompanhamento, num segmento dentro do seu território na unidade de saúde. Isso é feito a nível de atenção primária, né? Inicialmente ela vai repetir de 6 em 6 meses esse exame, fazer um acompanhamento até ter uma alta. Os casos de BIRADS 4 e 5 é o que nós vamos já referenciar para uma atenção especializada. No caso, para mastologia, né? A gente faz a solicitação via rede bem-estar e encaminha para o especialista, porque de lá vão ser feitas outras propedêuticas para se fazer o diagnóstico, inclusive biópsia, do qual nós, no nosso município, não temos essa especialidade. A gente faz através do encaminhamento para o serviço de referência estadual. Então, as lesões, né, mais comuns são essas 3, principalmente a categoria 3. Então, são 2 controles radiológicos com intervalo de 6 meses, seguidos de 2 controles com intervalo de 1 ano. Se esses 4 exames derem normais, é considerado que essa lesão provavelmente é benigna. A categoria 4 e 5 precisa da biópsia, então a gente vai encaminhar para o serviço de referência. Aqui, nos casos discordantes, eu não vou entrar em detalhe, vocês podem ler, né?
porque a gente tem muita coisa para falar, mas só para chamar atenção no caso 4, quando o resultado da biópsia, e aí a gente está falando de discordante da biópsia, a gente tem uma imagem que sugere fortemente uma lesão de alto grau, mas depois de feita a biópsia dá benigno. Então, o controle, ela volta para a atenção primária para fazer o controle de 6 em 6 meses. Por que eu estou destacando isso aqui? Para a gente ver como é complexo essa tecnologia e a importância desse acompanhamento na atenção primária. Porque o que chega na atenção secundária é tudo isso que passou aqui e que foi acompanhado na atenção primária. Daí a importância da atenção primária nesse controle, né, e no diagnóstico e no rastreio desses cânceres femininos. E aí, assim, dentro do objetivo da PNASM, da política de diretriz do câncer de mama e de colo de útero, como a gente pode contribuir na atenção primária? Primeiro, a gente tem que saber o perfil demográfico do município, né? E Vitória é uma capital que tem 53%, a maior parte, de mulheres. Então, quer dizer, é um município que ele é muito mais feminino do que masculino. Aqui a gente colocou o censo de 2000 e 2010 só para a gente ver que também é uma capital muito jovem e que está envelhecendo em bloco, né? Então, hoje, a maior população que nós temos da pirâmide é de 15 a 19 até 35, 36 anos. Que leitura a gente faz? É uma população sexualmente ativa, cujo rastreio do câncer de colo de útero é muito importante. Mas também temos o envelhecimento, essa pirâmide vai subir, e quando a gente chegar nessa população de 50 a 69 anos, que já está bem significativa, a gente também tem que dar importância ao rastreio do câncer de mama, fora os outros cânceres que foram citados. E aí, como que está o município de Vitória ao longo do tempo, né? Então, a gente vê que realmente a gente tem uma quantidade muito maior de mulheres, são 300, atual na estimativa, né, do IBGE, isso é uma estimativa feita pela Secretaria, pela Coordenação de Formação em Saúde, né? A gente vem num crescimento, mas pode ver que sempre a população feminina é maior, tá? E aí a gente destaca cada território, assim como o município, para que ele faça o seu planejamento, é extremamente importante ele conhecer qual é o número de mulheres de 25 a 64 anos que eu tenho no meu território. Olha o que eu falei da pirâmide, olha a quantidade de mulheres no município de Vitória de 25 a 64 anos que precisa fazer rastreio de câncer de colo de útero, assim como a população de 50 a 69 anos. Tá? Aqui a gente fez esse recorte porque dentro das diretrizes, né, a gente tem do corpo citológico, a gente pode ter um espaçamento de no máximo até 3 anos. Então a gente pode fazer uma divisão por 3 e é mais ou menos o que eu preciso rastrear anualmente no meu território, no meu município. A mesma coisa, conforme orientação das diretrizes do INCA, o meu prazo máximo de exame para o rastreio do câncer de mama é 2 anos, eu divido por 2, então eu tenho como saber qual é a população feminina que eu preciso rastrear nessa faixa etária. Aqui eu coloquei por território. A Djane também falou um pouquinho disso. E aí a gente vê a quantidade de mulheres por território. O centro é a região de saúde que mais tem mulheres proporcionalmente, são 54% de mulheres, o município é 53%, e São Pedro, por incrível que pareça, é a região que tem proporcionalmente menos mulheres. Aqui fica uma observação, eu não coloquei todos os slides porque não daria, ficaria o tempo muito grande, eu já estou tentando correr, porque o nosso tempo é pequeno, mas em região de São Pedro, apesar de nós termos menos mulheres proporcionalmente em número, a faixa etária
de idade fértil, que é de 10 a 49 anos, é a maior do município. Então, é uma população sexualmente ativa, cuja importância do rastreio do câncer de colo de útero é extremamente importante.